A paz do Senhor, família Betânia, povo de Deus, igreja abençoada, paz do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor para todos, espero que você esteja bem. Passando aqui para ministrar mais uma palavra, gravar um pequeno vídeo de uma palavra de Deus para o nosso coração. Pega aí a sua Bíblia na sua casa e abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Quero dar ênfase nessa parte. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Depois desse versículo, Deus fala com Samuel de maneira linda, de maneira maravilhosa. A Bíblia mostra Deus insistindo com Samuel e falando ao coração do menino. Então, agora vamos lá para o versículo 17. Eli perguntou a Samuel, logo após de Deus ter falado com Samuel. Eli perguntou a Samuel, o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que Deus lhe falou. Que Deus abençoe sua palavra e fale ao nosso coração. Amém? Meu irmão, esse texto ele é muito interessante. Eu gosto muito, eu particularmente gosto muito, aprendo muito em cima desse texto aqui, 1 Samuel capítulo 3, que mostra um momento de declínio, declínio espiritual ali no povo de Israel, e esse declínio também atingiu ali a família de sacerdotes, atingiu a família dos líderes espirituais da época, atingiu a vida de Eli em cheio. A palavra diz que raramente o Senhor falava. Já parou para pensar o que é isso? O que é raramente Deus se manifestar? Raramente Deus falar com alguém? Sabe, queridos, é sobre esse ponto que eu quero falar. Sobre a voz de Deus. Porque a voz de Deus é maravilhosa, a voz de Deus nos transforma, a voz de Deus nos purifica, a voz de Deus nos orienta, a voz de Deus nos dá coragem, a voz de Deus orienta nossas vidas em tudo. Como que pode alguém viver e ouvir raramente a voz de Deus? Quando eu olho para Eli, eu não vejo um homem que não participava. Ele fazia suas funções de líder, fazia suas funções de sacerdote. Eu não vejo Eli como um homem que já não estava presente, talvez nos cultos, já não estava presente nas reuniões, não estava presente, talvez, lendo a sua Bíblia ali da época. Eli é como se fosse um crente normal, com seus afazeres religiosos do dia a dia. Mas Eli já não ouvia mais a voz de Deus. Meu irmão, eu quero te fazer a pergunta, qual foi a última vez que Deus falou ao seu coração? Qual foi a última vez que Ele direcionou a sua vida? Qual foi a última vez que Ele ministrou algo especificamente para você, dentro do que você está vivendo, dentro das suas necessidades? O que Deus te orientou? O que Deus te exortou por último? Sabe por quê? Porque nós podemos viver uma vida como Eli viveu. Acostumados com todo o ritual, acostumados com toda a religião, podemos estar no horário certo, no local certo ali na igreja, podemos levantar as mãos, podemos cantar as canções, mas podemos acostumar a viver uma vida em que Deus fale raramente, em que Deus nos oriente raramente. E o interessante é que Eli era alguém que dava importância para a voz de Deus. Ele sabia o peso que tinha a voz de Deus. Eli era alguém como a maioria de nós. Talvez você, assim como eu, dá um valor muito grande para a voz do Senhor. Dá um valor muito grande para a direção de Deus. Dá um valor para a Bíblia. Mas já não tem mais ouvido a voz dele. Porque olha só, no versículo 17 a Bíblia diz que Eli chegou perto de Samuel. Samuel tinha acabado de ouvir a voz de Deus e sacudiu o menino.
e agarrou ali na gola da camisa dele e falou: Samuel, me conta tudo que Deus te falou, me diz, eu preciso saber, eu preciso ouvir, me conta tudo, que Deus te castigue severamente se você me esconder aquilo que Deus te falou. Olha só a sede que Eli tinha para ouvir de Samuel o que Deus tinha falado. Ele não tinha ou não demonstrou essa mesma sede para ir até a fonte, para ir até a Deus, ir até o Espírito Santo e ouvir o que Deus tinha para ele. Meu querido, a voz de Deus, ela é capaz de nos transformar em tudo. Ela tem sido algo raro na sua vida? A direção de Deus tem sido algo raro para você? Muitas das vezes em nossas vidas, em alguns momentos, parece que a nossa vida espiritual é como se fossem as estações do ano. Em algum momento é verão, depois vem ali o inverno. Muitas das vezes a gente nem sempre está quente, aquecido espiritualmente falando. Mas sabe, irmãos, o que nós não podemos fazer é acostumar. Acostumar e não ouvir a Deus. Se você que está me vendo agora, está ouvindo esse vídeo, essa palavra, se você se sente assim como Eli, em que raramente você tem a direção de Deus para você, meu querido, então o Espírito Santo de Deus, através da minha vida nesse momento, através da palavra dele nesse momento, ele diz: busca o Senhor. Busca o Senhor com intensidade, porque Deus sempre quer falar conosco. Imagine você, ao lado ali do seu melhor amigo. Imagine você ao lado do seu marido, da sua esposa. Imagine você do lado dos seus filhos. E você passar um dia inteiro, 2, 3, 4, uma semana, e não ouvir não ouvir a voz dele, não conversar com ele. Como que pode? Duas pessoas amigas, duas pessoas que se amam, estar lado a lado um com o outro e não conversar, e não trocar ideias, não trocar experiências. Assim também somos nós com Deus. Ele está conosco o tempo todo, estamos lado a lado com Ele. Nós precisamos ter experiência, relacionamento, devemos falar e precisamos ouvir. Com Deus, a vontade de Deus para o ser humano é de ter um relacionamento com Ele. Veio forte essa palavra no meu coração e eu quero deixá-la para nós. Eu quero citar aqui com você 5 exemplos do que a voz de Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. 5 exemplos bíblicos através da Bíblia Sagrada do que a voz de Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. A palavra do Senhor nos diz que Abraão, num certo momento da sua vida, ele estava terrivelmente desanimado. Estava terrivelmente cabisbaixo. E a voz de Deus veio sobre Abraão e encheu o coração dele de esperança. Quando ela virou para ele e disse assim: Abraão, sai agora da sua tenda, vem para fora, conta as estrelas, olha, e conta as estrelas do céu, se é que você pode contá-las. Assim também será a sua descendência. A voz de Deus é para aquele ser humano, é para aquela pessoa que está sem perspectiva, está cabisbaixo. Ela vem e traz esperança. Esse é você? Segundo exemplo, Moisés estava vivendo um momento difícil ali na sua vida, em que tinha o mar vermelho diante de você, e atrás vinham os inimigos, o Egito ali, o faraó, vinha com seu exército para destruir Moisés e todo o povo. E a voz de Deus veio para Moisés e disse: Moisés, marche. Moisés, vai diante. Moisés, esse desafio que está diante de você, marche. Porque o grande milagre vai acontecer. Olha o que a voz de Deus faz com a gente. Terceiro exemplo, Josué entrou ali na terra prometida, na terra de Canaã, e precisava agora conquistar a terra, vencer os inimigos, e ele não sabia como. Porque os inimigos eram mais fortes, os inimigos eram mais preparados, os inimigos aparentemente tinham estratégias melhores. A voz de Deus veio ao coração de Josué e deu uma estratégia para ele infalível.
A voz de Deus veio e deu uma estratégia no coração de Josué, infalível. Olha que maravilha. Quarto exemplo. O rei Ezequias estava à beira da morte. Havia chegado a hora dele. Ele estava bem doente e tudo indicava que era para ele colocar a casa dele em ordem, que Deus iria recolher ele para a eternidade. Ezequiel chorou, buscou a Deus e a voz do Senhor veio através do profeta Isaías na época e trouxe saúde, trouxe cura para a vida de Ezequiel. Quinto e último exemplo. O apóstolo Paulo estava vivendo uma situação muito difícil na sua vida, cheia de dificuldades, escassez, falta das coisas, lutas e mais lutas. E a voz de Deus veio para Paulo e disse: ei Paulo, eu te fortaleço, eu sou a sua força. No meio de todas essas dificuldades, você pode todas as coisas, porque sou eu que fortaleço a sua vida. Olha só, irmãos. Em Abraão, a voz de Deus foi a esperança. Em Moisés, a voz de Deus foi: siga adiante, marche, o milagre vai acontecer. Em Josué, a voz de Deus foi uma grande estratégia para vencer todos os inimigos no meio da guerra. Em Ezequias, o rei Ezequias, a voz de Deus foi: eu te curo, eu restauro a sua vida. No apóstolo Paulo, a voz de Deus foi o seguinte: eu te fortaleço, eu fortaleço a sua vida, no meio de todas as tribulações. E para você, está me ouvindo agora? Você é como Abraão, como Moisés, Josué, rei Ezequias, Paulo, como você é hoje? O que você precisa hoje? Meu irmão, o Espírito Santo não nos traria essa palavra se ele não estivesse nos convidando, nos chamando a ouvir a voz dele. Então, ouvir a voz de Deus é o seguinte: você pode estar perguntando, como que eu faço para ouvir a voz de Deus, pastor? A voz de Deus é o seguinte: pega a sua Bíblia, vá para o seu quarto, leia a palavra e fale com Deus. Leia a palavra e fale com Deus. Ali você vai ouvir a voz de Deus, ali você vai ouvir uma direção, ali você vai ouvir uma exortação, ali você vai ouvir uma palavra de sabedoria, uma estratégia, uma cura. Assim que nós devemos ouvir a voz de Deus em nossas vidas. Então, voltando para Eli, que é o texto base dessa palavra, de hoje, dessa semana. A voz de Deus, as visões eram raras. Raramente Deus falava. Eu não acredito que Deus raramente falava porque ele não tinha o que falar. Ele raramente falava porque raramente existiam pessoas que queriam ouvir a voz de Deus. Olha só, hein? Raramente Deus falava porque raramente existiam pessoas que queriam ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Você é uma pessoa que quer ouvir ao Senhor? Você é uma pessoa que precisa de uma direção? Você é uma pessoa que precisa de algo agora para a sua vida? Pois é. Então, o Senhor está te convidando a ouvir a voz dele. Amém? Vamos orar? Quero orar junto com você. Se posicione em local de oração agora. E vamos orar junto comigo. Não assista a oração, ore junto comigo. Amém? Senhor, meu Deus, eu quero colocar diante de Ti agora nesse momento, ó Deus, este meu irmão, essa é minha irmã agora, está orando junto comigo, está clamando ao Senhor junto comigo. Deus, nós precisamos ouvir a Sua voz. Precisamos ser direcionados pelo Senhor. Precisamos ser guiados pelo Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Direciona nossas vidas. Guia-nos em tudo. Nós precisamos Te ouvir. Pai, aquele que talvez agora está surdo espiritualmente, Deus, nesse momento eu libero agora uma cura espiritual, Deus, para que possa Te ouvir, para que possa ler a Tua palavra e entender, para que possa orar, falar contigo e ouvi-lo, Senhor. Ouvir a direção, ouvir uma palavra de cura, ouvir uma palavra de orientação, ouvir uma palavra de exortação, em nome de Jesus.
Abre, ó Deus, os nossos ouvidos espirituais, abre os meus ouvidos, abre os ouvidos, Deus, dos meus irmãos que me escutam agora. Em nome de Jesus, nós queremos e nós precisamos te ouvir. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Pois é, então vamos buscá-lo em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te livre de todo mal, que Deus te guarde, te livre de todas essas doenças, todas as enfermidades. Amém? Deus te abençoe. Paz do Senhor. Tchau.